Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. E isso significa que você vai ficar bem informado, que você vai compartilhar de uma produção de notícias fundamentais para o seu conhecimento. E é claro, sempre procuramos trazer um entrevistado ou uma entrevistada. No segundo bloco do Hora Geral de hoje, você vai conhecer o Lima Júnior, uma figura que eu tenho a certeza que você não só vai gostar de conhecê-lo, como vai conhecer o idealizador do movimento Sou Santista. O que significa esse movimento? Quem pode participar? O que ele oferece? Qual a sua principal bandeira? O que ele pretende propagar aqui na nossa região? Bom, tudo isso no programa de hoje que só está começando. Além dos nossos convidados, teremos o Herbert Passos Filho, que é o nosso líder sindical, e também o coordenador da Força Sindical aqui na Baixada Santista, falando sobre um tema importante, que são os direitos do trabalhador. Será que o trabalhador tem que se preocupar após a reforma trabalhista? Quer mais? Tem a língua portuguesa com a Cândice Laterza, ela que vai orientar e explicar a forma correta de você falar, até porque falar corretamente é um diferencial, principalmente para você que está à procura de um novo emprego ou talvez mudar de emprego, por que não, né? E também dicas de saúde com o Dr. Lucas Suban, a previsão do tempo com Celso Vernizzi, tudo isso e muito mais a partir de agora. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, nós temos imagens de um acontecimento, de um acidente hoje pela manhã no interior de São Paulo e que, é claro, assustou os moradores da cidade de Piracicaba. O Fábio está colocando na tela e nós temos as imagens. Preste bem atenção, amigos do Hora Geral. Avião cai e deixa vítimas fatais em Piracicaba. Uma aeronave caiu na manhã desta terça-feira em Piracicaba, no interior de São Paulo, deixando 7 mortos. Todos eram ocupantes do avião. Entre as vítimas fatais estão o empresário Celso Vieira Melo Filho, sua esposa Maria Luísa Meneghel, os 3 filhos Celso, Fernanda e Camila, o piloto Celso Carlone e o copiloto Giovanni Gulo. Celso Melo Filho era acionista da Cosan, que tem o seu irmão Rubens Ometo Silveira Melo como presidente do Conselho de Administração. A empresa confirmou a morte do empresário em nota. O avião era uma aeronave de aviação executiva de pequeno porte, controlada sob demanda. Que as vítimas descansem em paz. Nossa, que acidente incrível! A imagem já nos traz, né, uma sensação muito triste, principalmente pelo número de vítimas fatais que ocorreu nesse acidente em Piracicaba na manhã desta terça-feira. Sabe, amigos do Hora Geral, essa imagem me traz uma imagem também em agosto, se não me engano foi agosto de 2017, quando do avião que trazia o presidenciável, né, Eduardo Campos, aqui por um compromisso na nossa Baixada, e acabou caindo no bairro do Boqueirão, em Santos, né? Também era uma aeronave de pequeno porte. Os nossos sentimentos à família das vítimas deste acidente aéreo que nós acabamos de relatar aqui no Hora Geral. Bom, mudando de assunto, amigos, tem um outro tema que está trazendo uma grande preocupação com relação à AstraZeneca. Muita gente que deveria tomar a segunda dose da AstraZeneca ainda não vai poder fazê-lo. Sabe por quê? Porque a cidade de Santos, por exemplo, já iniciou a aplicação da Pfizer. Isso em contrapartida da AstraZeneca, que seria a segunda dose. Os moradores de Santos que têm a segunda dose da AstraZeneca pendente já começaram a se vacinar com a segunda dose da Pfizer. Isso hoje. A polêmica da vez foi um documento chamado de Termo de Ciência de Intercambiabilidade. É isso mesmo. E o secretário municipal de São Paulo, Edson Aparecido, disse que a capital deixará de exigir, a partir de hoje, essa assinatura de um termo de intercambiabilidade para pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose da Pfizer. Em entrevista ao Bom Dia São Paulo, né, da TV Globo,
Edson Aparecido disse que não havia necessidade, né? Deixou de exigir essa assinatura deste termo, né? Então, o que significa? Apenas para explicar rapidamente aos amigos do Hora Geral, desde ontem a cidade de São Paulo, por exemplo, estava oferecendo como segunda dose a Pfizer, né, para quem deveria tomar a AstraZeneca. E surgiu com este documento, né? Mas a polêmica foi tanta porque a responsabilidade de ter que tomar eventualmente a Pfizer no lugar da AstraZeneca não é uma opção nossa, moradores do estado de São Paulo, e sim do governo do estado, que acabou antecipando, né, a vacinação, entendeu? Avançando nas idades, né, e utilizando a AstraZeneca, que estaria reservada para a segunda dose. Então, polêmica à vista, o secretário de Saúde, Edson Aparecido, rapidamente voltou atrás, não exigindo esse tipo de documento. Agora, amigos, eu, se fosse um de vocês, procuraria, né, uma consulta médica, tirar a dúvida com o médico. Por quê? Existem médicos infectologistas que dizem que não tem nenhum tipo de problema quem tomou a AstraZeneca e tomar a Pfizer. Mas existem outros que acham melhor que para a segunda dose tem que ser a mesma marca, ou seja, a AstraZeneca neste caso. Então, como nós estamos no século XXI, no século da informação, não se baseie só o que está talvez num Facebook ou numa rede social. Tire a dúvida com o seu médico, né? Nós estamos num momento até que próspero, praticamente saindo de uma pandemia, tentando retomar a normalidade, e não vai ser um deslize que, caso ocorra sem informação, vai fazer com que nós voltemos atrás. Não quero isso, não estou promovendo isso, mas a responsabilidade, é óbvio, é de todos nós, tá certo? Este é o Hora Geral e você está interagindo e participando no 981 70 1434. Bom, eu não falei na abertura do Hora Geral que hoje é dia de dicas de saúde, então vamos chamar o Dr. Lucas Suman, até porque o Dr. Lucas Suman sempre traz uma dica para orientar os nossos amigos do Hora Geral. Vamos lá? Olha, graças a Deus a nossa região está avançando no processo de vacinação. Muitas pessoas, se não a maioria absoluta, já está sendo vacinada. Isso é muito bom. No entanto, existe um paradoxo. As pessoas, pelo fato de estarem vacinadas, acabam deixando de manter os cuidados individuais de saúde na precaução contra o vírus da Covid-19. Como médico, eu quero deixar a minha orientação. Não deixe de manter os seus cuidados. A necessidade do uso de máscaras, o uso contínuo do álcool gel e, por enquanto, a necessidade de distanciamento social se fazem obrigatórios. Até que, num determinado momento, a gente tenha o que a gente chama de efeito rebanho, onde a maioria absoluta das pessoas estarão imunizadas. Somente dessa forma, mantendo os cuidados, nós poderemos evitar as possíveis mutações do vírus e erradicar essa pandemia o mais breve possível. Eu sou Lucas Suman e o que desejo a você é saúde. Um forte abraço. Forte abraço, doutor Lucas Suman, sempre trazendo um tema atual, né? E isso é que é importante, porque assim eu consigo passar ao meu público, o telespectador, a verdadeira informação. Aqui no Hora Geral você não fica desinformado, de forma alguma, tá certo? Quer mais um tema? Vamos chamar o meu amigo Herbert Passos Filho. O Herbert vai tocar sobre um tema importante que tem a ver com todos nós, são os trabalhadores. Olá, meu amigo Herbert Passos. Olá, amigos da Hora Geral. Douglas, como é que você vai? Tudo bem? Então, estou muito preocupado. A questão trabalhista está cada vez mais difícil, tá? Reduzem os direitos dos trabalhadores, perda de direitos históricos estão acontecendo. Isso não vai favorecer emprego, nunca favoreceu. Reduzir o custo é apenas uma transferência de renda. Vocês acham que alguém vai diminuir o preço por causa disso? Ou vai contratar mais gente? As pessoas só contratam a quantidade que é necessária para fazer seu negócio funcionar. Ela não vai contratar um ou dois a mais porque ficou mais barato. Simplesmente vai lucrar mais. O que gera emprego é a atividade econômica. Quando aumenta os juros, fica pior para a atividade econômica. Quando aumenta o imposto, fica pior para a atividade econômica.
Não é retirando direitos ou retirando renda de trabalhador que nós vamos gerar emprego. O país está na contramão, o mundo todo funciona ao contrário do Brasil. Tem que ter mais direitos, sim, até para poder consumir mais. Tem que ter investimento, o governo tem que liberar as obras, inclusive as privadas, parceria público-privada, tudo, fazer as concessões para que haja investimento. Não tem que ficar aumentando, que nem uma reforma tributária que aumenta a arrecadação. É lógico que está aumentando imposto. Fica mais difícil para qualquer investidor. E sem o interesse do investidor, não tem emprego, não tem economia. É isso que a gente precisa no nosso país. Então, com essa crítica, essa política econômica, essa política fiscal, essa política trabalhista que inverte e está levando o país para o buraco, que hoje eu fico por aqui, meu amigo. Meu nome é Herbert Passos Filho, presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço, meu amigo Herbert. O que o Herbert falou, amigos, eu só vou fazer um pequeno comentário, ele está corretíssimo. Você sabe, amigos do Hora Geral, às vezes nós fazemos algumas cobranças aos nossos representantes, seja na esfera estadual, municipal ou federal. Por quê? Porque eles foram eleitos justamente para representar a população do Brasil, o país em que nós vivemos. O caso da reforma trabalhista teve alguns acertos, teve alguns erros, também. Alguns deles o próprio Herbert até comentou. Então, se há possibilidade de rever, por que não discutir isso num fórum apropriado, que seria a Câmara Federal? Ou você acha, amigos do Hora Geral, que os nossos 513 deputados estão lá só para fazer política? Também, mas se debruçar e discutir temas importantes, como foi o caso hoje de manhã do Arthur Lira, que fez um questionamento a respeito do aumento do combustível, que é algo que está atrapalhando todos nós e provoca também o aumento da inflação, no momento em que tem um grande número de desempregados, que já vem desde a época da ex-presidente Dilma. É bom deixar bem claro, né, que talvez isso precisa ter um ajuste, né? Talvez a paridade entre a cotação do petróleo com o dólar, como mudar isso, como voltar à realidade menos dramática e dura para que a gente possa retomar. Nós temos um ministro da Economia, que é o Paulo Guedes. Eu acredito que ele tenha, não digo a solução de tudo, mas um projeto para esta retomada pós-pandemia que nós estamos chegando, né? E volto a repetir, o fórum para isso é o Congresso Nacional, são as câmaras municipais, são as assembleias legislativas, porque tudo isso envolve, por exemplo, quando o quesito é aumento do combustível, né, o índice do ICMS que difere nos estados. No Rio de Janeiro é 35% do ICMS, aqui em São Paulo é 25%, né? Ou seja, isso sobrecai sempre no bolso do trabalhador. Essa é uma das principais reclamações, por exemplo, dos motoristas de aplicativos. Muitos estão desistindo. Que dirá, né, a oportunidade de aumentar, né, a empregabilidade no nosso país para diminuir esse grande número de desempregos. Amigos, desculpe se eu me excedi um pouco, né, mas existem esferas para discutir, para trazer solução para todos nós. E eles todos são eleitos por nós. Alô, alô, minha amiga Cândice Laterza, ela sabe tudo de língua portuguesa. Ô, Cândice, existe alguma diferença entre a palavra ratificar e retificar? Olá, Cândice. Olá, Douglas e amigos do Hora Geral. Vamos de dicas de português? Hoje eu trago duas dicas. Uma é muito simples e rápida. Quando eu agradeço alguma coisa, o que eu digo? Obrigado ou obrigada? Essa regra é super simples. Mulheres, no feminino, dizem obrigada, sempre. Eu, Cândice, jamais vou usar obrigado. Está incorreto. Já o masculino, os homens, ao agradecer, ao final, sempre vão usar obrigado. As pessoas confundem e acham, quando eu agradeço a uma mulher, eu digo obrigada. Ou quando eu agradeço a um homem, eu digo obrigado. Não, não. Concorda com a pessoa que está agradecendo, tá bom? Essa dica me pediram
Então, já está esclarecido. E a dica de hoje é retificar ou ratificar. Uma letrinha muda tudo, hein? Ratificar é quando você confirma alguma coisa. Ah, estou te ligando para ratificar. Amanhã é mesmo a minha consulta? Ratificar. Confirmar. E retificar é corrigir. É justamente o oposto. Então, trocou aí uma letrinha de ratificar, confirmar para retificar, já vira corrigir. Ligo e falo, ai, desculpe, retificando, o que eu havia lhe dito está incorreto. Então, eu retifico, eu corrijo alguma coisa. Ratifico, confirmo, retifico, altero. Errei, né? Preciso mudar aquilo que eu falei ou escrevi anteriormente. Tá bom? Abraço, Douglas, abraço, amigos do Hora Geral. Obrigada. Semana que vem tem mais. Tchau. Tá bom, Cândice? Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, viu? Olha, você sabe, amigos, que a língua portuguesa, ela é difícil, eu já fiz esse tipo de comentário. Eu me lembro muito das minhas professoras de língua portuguesa. Minha professora Ocirema, do Liceu São Paulo, eu não vou esquecer, né? Professora Ocirema, né? Aprendi muito, era austera, né? Mas a gente tinha uma forma de aprender. Na faculdade, a Kátia Patella, né? Professora também de língua portuguesa. E pude aprender também com a minha mãe, que é professora, a professora Marta, né? Tudo isso é fundamental. Mesmo assim, amigos, eu tenho às vezes algumas dúvidas. Aí eu recorro, né, ao dicionário ou recorro a algum professor para poder falar corretamente. Já imaginou eu, um apresentador, jornalista, falar errado para o meu público, né? Não pega bem. Tanto é que eu também aprendo com você e quero que você aprenda comigo de uma forma correta, tá certo? Não precisa de muita etiqueta, basta ser original e falar de uma forma popular. Assim todos entendem. Quer ver? Rápido intervalo comercial, na sequência vamos conversar com o nosso entrevistado, você vai conhecer o Lima Júnior. Mas, tudo isso, esse mas não é mais, é mas, M-A-S, mas depois do intervalo. Até já, eu volto já. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e olha, nesta terça-feira tem um confronto do Santos Futebol Clube e Atlético Paranaense e é lógico que nós estamos numa grande expectativa de uma vitória do Santos Futebol Clube, ainda mais que está com um novo técnico, mas esse é um tema que eu só vou abordar com o meu convidado, porque ele tem muito a conversar com os amigos do Hora Geral. Você vai conhecer o Lima Júnior, ele que é um empreendedor e idealizador do movimento Sou Santista. Lima, tudo bem, meu amigo? Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Lima, um Obrigado prazer. pelo convite, Douglas. Que isso, é um prazer nosso recebê-lo aqui no Hora Geral. Daqui a pouco eu vou perguntar o que você acha da escolha do novo técnico, mas o tema dessa entrevista no segundo bloco do Hora Geral vai ser sobre o Santos Futebol Clube. E eu já tive a oportunidade de conversar com você e o entusiasmo que você tem com o Santos Futebol Clube, eu acredito que foi uma das principais razões de você idealizar esse movimento Sou Santista. Foi exatamente isso? Sim, sim. Nós mudamos para Santos pelo futebol, né? Meu filho, há 10 anos atrás, era um Meninos da Vila. Hoje é um jogador profissional, joga na zaga da Ferroviária como atleta profissional, tem 20 anos. Então, assim,
Tivemos o prazer de conhecer o Lima há 10 anos atrás, o Negreiros deu oportunidade para o meu filho na época no Projeto Pagão. Então, assim, os veteranos nos acolheu de forma única. E assim, a gente se apaixonou automaticamente não só pela história, mas por tudo que Santos proporciona aos seus torcedores, à sua cidade e a todos nós. Agora, Lima Júnior, me explica uma coisa. Esse movimento que você criou, parece que você o levou para as redes sociais. Existe uma forma de interatividade nesse movimento. Explique um pouco mais para o amigo do Hora Geral e como participar do movimento Sou Santista. Tá, é muito simples. Hoje o mercado esportivo, né, vamos colocar assim, ele tem duas plataformas de engajamento esportivo no Brasil. Uma chama Sócios.com, que o foco dela é criptomoeda, ela cria fan tokens e você compra esse fan tokens para dar opinião no clube. E tem o nosso trabalho, Todos pelo Futebol. O Todos pelo Futebol é um aplicativo de engajamento que conecta o torcedor com a sua história. É a sua história através de quê? Através da sua torcida e através da história dos veteranos. Por exemplo, esse negócio de história é tão forte na Europa, fora do Brasil, que eles valorizam tanto que lá fora tem lendários, né? Ronaldo, Zidane, Pelé. Hoje saiu um material na France Football que criou o Dream Team da história. O Dream Team da história tem Ronaldo, Pelé, brasileiro é Ronaldo, Pelé e Cafu. Então veja só, a imprensa local não está falando a respeito. Então nosso papel é esse, trazer esse debate, trazer a importância dos veteranos e fazer o torcedor se conectar com a sua história. E mais que isso ainda, se você pegar na Europa também, quando inventaram a tal da Superliga, que era 12 clubes, onde só era bom para os clubes que criaram a Superliga, a torcida organizada do Chelsea estava organizada e foi para fora protestar. Resumindo, derrubou a Superliga milionária, derrubou a importância do torcedor. Então, se o telespectador acessar sousantista.com.br, ele vai ter acesso a esse aplicativo por R$ 11,90. Tem vários pacotes, mas o plano básico é R$ 11,90. E ele vai ter lá entrevistas históricas, um aplicativo que te dá informação do jogo, resultado do jogo, notificação em tempo real, que é muito importante, só do Santos. Além de você ter mais de 200 empresas dando desconto para esse torcedor. De medicamento, passagem aérea, hotel, sabe? Entrar na vida do cotidiano do torcedor. Perfeito. Fazer ele ter uma experiência inédita, única, e sem ter que comprar moedinha virtual e ver o que vai dar, que é o que os outros clubes estão fazendo. Nós não. Esses R$ 11,90, que no meu entendimento é um preço acessível pelo conteúdo que eu vou ter à disposição e na palma da minha mão, ele é revertido para o site, é revertido para alguma instituição. Seria bom você explicar, Lima. Boa. Obrigado pela oportunidade até de esclarecer isso. 60% desses R$ 11,90 é direcionado para a torcida organizada e para os veteranos. Por quê? Porque quanto mais forte eles estiverem, mais o Santos vai ficar forte. Porque assim, se você pegar um país desenvolvido, né, é um país que tem a sociedade civil organizada. Como eu acabei de falar do Chelsea, do Tottenham, do Liverpool, as torcidas são de fato organizadas. Elas são um órgão fiscalizador que cobra. Porque muitas vezes eu, santista, não tenho tempo de ir lá na frente do estádio. E nunca perguntei como que aquele torcedor está lá na frente do estádio. Então eu tô de certo modo, investindo na minha torcida que me representa e também estou investindo na minha história, nos meus veteranos. Lima Júnior, eu quero agradecer sua participação aqui no Hora Geral. O nosso tempo é um pouco curto, mas o suficiente para provocar e divulgar esse movimento aqui no Hora Geral. Eu vou convocá-lo outras vezes. A gente pode até pensar, e eu não tenho segredo com o meu público telespectador internauta, a gente pode preparar, junto com a produção do Hora Geral, algumas pílulas com esses veteranos do Santos e inseri-los na nossa programação dentro do Hora Geral, que também vai para as redes sociais. Você pode contar com o Hora Geral para que tenha aí um complemento desse movimento que é muito importante para o futebol, para o turismo, para os veteranos, para o esporte, né? Principalmente e a preservação da história do nosso alvinegro praiano. Tá certo, Lima?
Tá certo? Eu agradeço também a oportunidade. Conta com as pílulas e, como eu disse, a ideia nossa é aquecer o mercado local. É fazer o santista se sentir único, Perfeito. fazer o empresário santista se sentir ter uma oportunidade inédita. Entendeu? A gente está aqui para isso. Acesse sousantista.com.br. Se você for torcedor, tem um plano de R$ 11,90. Comece a experimentar, conheça os nossos serviços. Tenho certeza que você vai adorar. Lima, qual o placar de hoje? Santos e Atlético Paranaense. Ó, minha figuinha é 1-0, minha figuinha. Tô de figuinha, porque eu acho que assim, o Carille tem uma vantagem. 10 atrás e um recuado. Então, a gente não vai tomar gol. Então, a gente tá jogando por uma bola. 1-0, tô vibrando aqui. Tá certo. Lima, aquele abraço para você, obrigado pela participação e nós vamos retomar outras vezes dentro do Hora Geral ou nas nossas lives no programa Santos 013, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Obrigado, telespectador. Um abraço. Bom, nós conversamos e você pode conhecer também, amigos do Hora Geral, o Lima Júnior, o idealizador do movimento Sul Santista. É interessante, né, quando a gente vê iniciativas como essa, que não envolve só um segmento, e sim um leque de opções na informação, né, no business, por que não? E na retomada de um crescimento que envolve também as empresas, como o próprio Lima comentou. Tudo isso é importante. Esse fomento, se tiver que ter como palco Hora Geral, terá, porque ganha todo mundo, tá certo? Bom, não encerrou não. Fala o seguinte, deixa eu chamar meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olá, meu amigo Celso, qual a previsão do tempo, Celso? Olá, Douglas, Hora Geral. Gente, frente fria chegando, alterando as condições do tempo, mudando para chuva, para trovoada, rajadas de vento, acontecem entre a noite e a madrugada com maior intensidade e na quarta-feira chuva a qualquer momento. Temperatura que chegou aos 31, 32 graus nas praias e 40 no interior do estado, vão ceder um pouco nas marcas máximas. Não tem ar frio pela frente, já foi embora aquela onda maior de frio que aconteceu durante o período do inverno. Inverno que vai terminar a semana que vem e que teve aí dias frios pra caramba, dias quentes pra chuchu, e essa situação de variação vai continuar também no início da primavera. O que muda são as instabilidades que poderão acontecer de maneira mais fácil, principalmente onde falta chuva, que é no interior. Por aqui não precisa falar, né? As frentes frias saem para o litoral, então vem água por aí entre amanhã e depois. Depois melhora. Um grande abraço. Tchau, Douglas. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela interatividade, obrigado pela audiência e obrigado também por acreditar no Hora Geral. Tudo que nós fazemos aqui é o intuito de levar informação e, por que não, as novidades, né? Como você viu na entrevista do nosso amigo Lima Júnior. Tá certo? Bom, amanhã tem mais. Um abraço assim, ó. Um abraço forte pra você. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.